Eu tô lendo um livro de um... É uma história de superação, né? Desde o processo de infância dele e até o que ele se tornou como pessoa, como profissional e como atleta. Ele é um ultramaratonista. Eu não vou falar o nome do livro, porque eu vou contar vários pontos do livro, então acho que tem zero graça se eu falar o nome. Mas ele chega num ponto em que ele superou muitas coisas na vida e que, de repente, ele assim, você percebe que ao longo da história da vida dele fica sacudindo, né? Ele só tem essa vontade e esse entendimento de que ele precisa dominar a mente dele e que o corpo é só um instrumento e meio que dane-se o corpo. É um processo de autoviolência gigantesco. Eu fico apavorada. Tem momentos que, assim, que eu fecho e falo, meu, esse cara é louco. Eu não acredito que ele viveu isso. E a gente sabe que ele viveu porque, enfim, é uma história... Conhecida? Não tão conhecida assim, mas, enfim, ele tem uma história que... ele foi Navy SEAL, exército americano. Então, assim, ele não contaria mentiras sobre o exército americano e publicaria um livro. Então a gente sabe que todo aquele processo é verídico. Mas é muito louco porque, assim, ele passa uma vida inteira num processo de superação. Superação. De repente, assim, perde o limite do que parece saudável e aceitável para um corpo físico, todo o processo de superação que o cara faz. E aí chega num momento em que, assim, ele já não precisa superar nada. Ele já tem todos os títulos, estrelas, já fez todas as maiores ultramaratonas do mundo. Tipo, tem pódio em quase todas. Tipo, o cara é incrível. E aí, ele de repente, ele entra num ponto assim, não, mas é que eu quero ser um homem raro. E aí, toda deixa, todo buraquinho que ele encontra para se destacar de uma pessoa comum, ele faz. Ele faz, embora ele não precise. Então, assim, ele tem um processo de superação com ele mesmo. Com ele mesmo. Né? Não existe... O outro não existe, né? Não existe uma relação com o que tem ao redor dele. É um processo dele mesmo. E é muito interessante porque começa... Né? Ele teve uma infância muito trágica, tipo, uma história péssima com o pai, tipo, umas surras horrorosas, assim, tipo, uma coisa muito, muito forte. E você via uma criança sem essa consciência superando, tipo, assim, cacetadas que você fala, meu Deus, que horror. E aí depois você vê um processo de adolescência. E aí de repente, assim, tá, eu cheguei num ponto em que eu não preciso superar mais nada na vida, eu vou relaxar. Sabe, um soldado que já foi para as principais guerras e aposentou com alto salário, tipo, tá, agora eu vou curtir minha família. Não, eu quero ser um homem raro e eu quero superar a mim mesmo sempre. Não porque eu preciso provar isso para ninguém, mas eu preciso me nutrir desse processo de superação, né? E eu tenho pensado sobre isso, assim, o que é ser um homem raro? Talvez todos nós, assim, nós somos raros, né, como indivíduos. E quantas coisas a gente supera, considerando, por exemplo, que hoje eu nem sei qual a idade dele, porque o livro não fala, mas hoje, depois de ter superado tantas coisas, ele entende que ele está superando a si próprio, mas ele não entendia, né? E eu fico pensando assim, quantas coisas ao longo da nossa vida, né, buscando como indivíduo essa raridade, que é uma coisa que a gente busca, né? Quantas coisas a gente supera sem perceber? Tipo, por exemplo, né? Todo mundo fala do inferno que é, tipo, o processo de parir, por exemplo. Ter um filho. Uhum. Ninguém fala bem disso. Eu nunca vi ninguém falar bem. Assim, até fala algo positivo a respeito, mas depois, assim, mais e uma cacetada, né? Então, assim, até que ponto, por exemplo, uma mulher, para ter um segundo filho, ela supera a primeira gestação? Eu não sou mãe, eu não posso ter essa referência, mas talvez você tenha. Mas eu queria eu queria nos direcionar para esse lugar, assim, quantas coisas a gente supera. Sem nem se dar conta que aquilo é uma superação. Exatamente. E quanto mais forte a gente se torna, quanto mais raro a gente fica, sem ter essa consciência. Que lindo isso.
superar alguma coisa é transformar uma situação, né? É ultrapassar um limite, é sair de um lugar e ir para outro. O parto, eu acho a experiência do parto uma experiência muito linda, porque ela é exatamente o que é a vida. É muito sofrimento e muita beleza no mesmo rolê. Então, é uma experiência que a gente não deveria querer repetir por conta do sofrimento, mas é que como a beleza faz parte, aquilo é muito humano, porque isso é o que a gente é, né? É a nossa natureza, né? É a nossa natureza. Então, a gente se reconhece ali numa humanidade que é feita de sofrimento e beleza, que eu acho que aquilo, de alguma forma, te leva a superar e querer fazer de novo. A minha história de parto, ela não tem esse aspecto comum do sofrimento, porque eu fiz cesárea. Eu tenho uma anomalia no cordão umbilical, eu não podia entrar em trabalho de parto. Então, eu não conheço essa profundidade do sofrimento de um parto normal, de um parto natural. É engraçado que eu até queria, eu sofri quando eu fiquei sabendo que eu não ia poder passar por isso, porque é algo que, já que você está grávida, né? Eu sei que tem gente que escolhe fazer cesárea e respeito, acho que cada um sabe do que quer, mas tinha um pedaço meu que queria sentir esse sofrimento misturado com a beleza, sabe? Mas teve um sentimento de sofrimento muito grande na minha primeira gestação, na minha primeira filha, que foi um sentimento de luto total, que eu me perdi de mim mesma. E, por atravessar aquilo, seria mais natural eu dizer que eu ia parar ali e não ia ter outro filho, porque aquilo foi muito dilacerante na minha vida. Me tornar mãe foi essa experiência de sofrimento misturado com beleza por meses, não foi só o momento do parto. Eu vivi assim, os primeiros meses da maternidade foram literalmente muito doidos. Momentos que eu estava em êxtase de amor puro e momentos que eu estava em êxtase de querer fugir daquilo, de achar que eu tinha errado feio. Comum, né? Que é muito comum, pouca gente fala, a gente escuta muito mais a experiência do parto em si, né? E ela é até glamorizada, né? Meu Deus, como é bonito. A pessoa fala que eu fiquei 20 horas em trabalho de parto, aí a outra, eu fiquei 24, parece uma guerra. Quem sofreu mais é melhor mãe já nasce de um lugar de... Depois quem amamenta, quem consegue amamentar, aí, putz, você já é uma mãe ainda melhor. E você tem essas doenças, vamos chamar assim, da maternidade. Mas a minha segunda filha foi, sim, um ato de superação na minha vida por isso, porque ela foi a minha possibilidade de superar algo que tinha sido muito dolorido, muito difícil. E essa segunda experiência tornou a experiência toda da maternidade algo mais leve, porque eu tive uma segunda chance. Uma segunda chance. Ou você ficou mais forte? Mais forte, pode ser. Eu me tornei mais preparada, talvez, para aquilo. Já conhecia, já sabia, né, tudo que podia acontecer de errado, de negativo, como eu poderia me sentir. Então, aquilo foi uma redenção para mim, sabe? Foi uma experiência... É engraçado, porque quando a gente fala de superação, nós que partimos de um lugar de privilégio... Eu fico até constrangida de falar de superação, né? Porque, como você falou desse livro, ele teve uma infância muito difícil, né? Toda a história de superação que a gente escuta parte de um lugar de muito sofrimento, da pessoa ter que construir a vida dela a partir de algo, assim, sem ajuda, sem apoio, tornar algo que foi muito ruim, algo muito bom. E como eu já sinto que eu comecei minha vida... num patamar um pouco mais na frente, né, de muito privilégio. Não quer dizer que em outra vida você não teve um perrengue. Não quer dizer. Esse seu olhar já é ótimo. Mas eu fico nesse lugar de constrangimento de falar de superação, porque, assim, poxa, as coisas que eu tive que superar na vida... Eu gosto de pensar que foram muito mais uma superação pessoal, uma superação da mente, uma superação de mim mesma, das minhas limitações, do que algo que eu já nasci com um perrengue na mão e tive que construir algo muito diferente, sabe? E aí eu penso que quem não tem esse privilégio tem as duas coisas, né? Porque as limitações nossas mesmo, da nossa mente, todo mundo tem. E se você tem ainda uma limitação financeira, uma limitação do emocional, de uma agressão, de uma violência... É muita coisa para ser trabalhada junta, né? Quando eu te fiz essa pergunta sobre, por exemplo, que eu levantei a história do parto, primeiro que eu tenho pensado sobre esse processo de superação
concordo completamente contigo quando eu me comparo, talvez, com superações que eu posso até considerar reais, comparando com a minha. Né? Eu acho que as minhas são muito mais mentais e tal. Mas, assim, se a gente... Vamos voltar para o parto. Se a gente pensa que o parto, talvez, isso são suposições nossas, teorias, né? Teorias bio-podcast. Se para ter um segundo filho, você precisa superar o primeiro. E, normalmente, eu vejo isso claramente, praticamente 100% das mulheres que eu conheço falam, não, mas o segundo é muito melhor. Não, mas o segundo é muito mais fácil. Não, mas o segundo você tira de letra. Porque o primeiro foi horrível, porque o primeiro isso, porque o primeiro aquilo. O segundo você tira de... A minha mãe não queria mais ter filho. Meu irmão veio 8 anos depois. Era uma coisa, assim, tipo, totalmente traumática. Então, assim... a gente vê todo mundo falando a mesma coisa, né? O segundo é muito mais fácil, o segundo é muito... Ele é muito mais fácil porque você superou o primeiro. E superar o primeiro te torna mais forte. E se, como você falou, o parto é algo da nossa natureza, ele simboliza a vida, ele tem tudo aquilo que parece trágico e também tudo aquilo que parece tão lindo e tão... conectado com o céu, assim, uma coisa tão deslumbrante e ao mesmo tempo tão desafiadora e tão infernal, conectado com... Tão crua, né? Exato. Se ela tem isso, não seria da nossa natureza humana um processo de autossuperação constante? Né? E no final das contas, dar a vida é só um símbolo desse processo? Né? Não seria... Por exemplo, para todos nós, independente da nossa história de vida, um processo de autossuperação e não superação de situações que se apresentam ao longo da nossa vida? Não seria sempre eu comigo mesma, tu contigo mesma, e assim a história vai? A gente sempre superando as nossas questões internas e não as nossas situações externas? Sim. Deveria ser. Talvez seja sobre isso. Eu acho que você acabou de descrever o processo de autodesenvolvimento. É isso? Talvez seja sobre isso. Mas eu não acho que todos nós tiramos proveito de todas as situações nesse sentido. Eu acho que para conseguir evoluir através das superações, você tem que estar muito consciente disso e muito aberto para isso, e não querendo evitar os momentos de parto para não ter que passar... Eles são inevitáveis no processo de superação. Eles são inevitáveis, mas eu acho que você pode ignorar eles e se manter no mesmo lugar. Sim, é o que o cara do livro faz. Eu acho que é uma escolha consciente você usufruir de cada momento desafiador da sua vida para se autossuperar e ir se tornando uma pessoa mais rara, uma pessoa mais você. Né? Mas eu acho que isso requer consciência. Não acho que todo mundo tem. Inclusive... Eu, pessoalmente, conheço pessoas que passaram por partos terríveis e não se tornaram pessoas mais conscientes. Estão lá, sabe? Segue o baile e só reclama e não enxerga aquilo como uma situação de superação que possa ter... Mas tiveram outros filhos? Sim e não. Eu acho que depende, assim, porque senão... Eu fico vendo muita gente evitando. Muito mais do que um processo de se rendendo ao que está acontecendo, sabe? Porque os partos da vida, eles são isso. São oportunidades. Concordo plenamente com você, mas eu acho que nem sempre a gente está consciente. Sim, total. Não, e assim, eu acho que nem sempre... É que a gente está falando... A gente está trazendo... Pelo menos eu estou trazendo... um ponto de vista diferente de um processo de autoconhecimento. Total. Né? Assim, a gente vai lá e faz o nosso yoguinho, a nossa superação de acordo com os nossos privilégios, acordar aquele horário, ter aquela disponibilidade, tal. A gente está nesse lugar, né? Uhum. Tem pessoas que não têm essa oportunidade. Que não escolhem isso, né? Tem pessoas que não têm essa oportunidade, tem pessoas que têm essa oportunidade, mas optam por algo mais prazeroso. Mas o que eu acho que se a gente escolhe um processo, se a gente escolhe um caminho consciente de superação como um processo de autoconhecimento, né, você vai ter que valorizar a tragédia. Vai. É inevitável. Ela é inevitável. Você vai ter que valorizar a tragédia, ponto final. Vai.
Você chega no ponto... E vai ser uma tragédia atrás da outra, porque o processo de superação não tem prazer. Não tem prazer. Não tem, eu cheguei até aqui, agora eu preciso ir até lá. Eu cheguei até lá, eu preciso ir até outro lugar. E, tipo, deu ruim, eu preciso virar a esquina. E eu sei que lá vai ser pior do que o lugar onde eu tô. Mas eu vou ter que... Não tem fim. Não tem fim. Não é um lugar que você chega e pronto, superei. Não tem fim. E eu acho que chega um ponto até que você fica querendo esses momentos. Porque você sabe que aquilo te leva para um próximo degrau, sabe? Então você fica... Quando a vida tá muito gostosinha, você fica, cara, tá, cadê? Cadê a próxima coisa? Mas quando eu penso em superação, primeiro assim, ó... Privilégio, para mim, significa que você tem que ter responsabilidade. Se você é uma pessoa privilegiada, você tem que ter um senso de responsabilidade maior do que o que não é privilegiado. Primeira responsabilidade é com a tua própria vida. Então, tá, eu sou privilegiada, cara, eu vou comparecer comigo mesma todos os dias. Essa vai ser a primeira superação das minhas manhãs. Então, acho que a nossa prática ela é muito sobre isso. Se eu consigo superar a minha própria resistência... Né? Se eu compareço, se eu faço o que eu tenho que fazer, o resto do dia ele fica muito simples de ser vencido para mim. Se eu começo ele direitinho, superando essa minha própria, esses meus aspectos cognitivos, mentais, emocionais, o resto do dia é baba. O que tiver que acontecer ali, o desafio que aparecer, vai ser mais fácil de lidar. E isso pressupõe essa responsabilidade. Cara, eu tenho uma vida privilegiada, eu vou ser responsável por ir subindo degraus e ajudando como eu puder, nem que se for com o meu próprio desenvolvimento, a humanidade que não é privilegiada, certo? E aí esses desconfortos, eles vão aparecendo. E quem olha de fora deve pensar assim, nossa, que vida linear, né? Uma vida de boa. Porque não são só os sofrimentos óbvios que aparecem na nossa vida. As dificuldades vão vir, os perrengues vão vir, nem se forem internos. E você vai superando aquilo e vai criando esse movimento, talvez de vício que ele tenha, o cara aí do livro tenha através do esporte. É um vício, né? É uma luta interna de querer se melhorar, de querer ser melhor do que você era ontem. Mas tem a pegadinha da aceitação aí, né? Da autoaceitação, que eu acho que mexe muito com essa galera que está acostumada com o pódio. O quanto dessa busca constante por superação não vem de um vazio interno, de não me aceitar. É uma autoviolência, como você falou muitas vezes, física, que talvez a infância dele, né? Sei lá, porque também eu não sou terapeuta nem psicóloga para pensar nisso, mas talvez uma pessoa que seja viciada em se autoviolar de alguma forma. É que eu preciso trazer a história. Não era nem para estar falando tanto dele assim. Eu só queria chegar no Homem Raro. Vai ter que falar o livro, mas porque a galera que tá ouvindo... eu cheguei eu vou ter que trazer essa história de novo. Eu nem terminei o livro ainda, tá? Mas você vai terminar esse? Porque ele tem 1 e o 2. Só que eu sei um pouquinho da história da vida dele. E assim, e é muito doido, porque assim, o cara superou tipo, coisas de infância mega trágicas. O cara alcançou um título que ele é um homem raro. Os títulos que ele alcançou não só como ultramaratonista, mas profissionais. Tipo, ninguém no mundo tem. Tipo, o cara é realmente ele é, para mim, uma aberração. Tá? Depois ele descobre um problema de saúde que, assim, ninguém entende como ele conseguiu fazer aquilo com um problema de saúde. Tipo, ele nasceu com isso, não é uma coisa que ele desenvolveu por conta dos problemas, de tudo que ele fez. Ele nasceu assim. Mas, enfim, dito isso, ele é aposentado, tipo, tá, o cara tá rico, tá aposentado, podia estar usufruindo. Não, ele tá fazendo trabalho voluntário. Ele é raro. Ele é um homem raro, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, tendo em vista até o nosso processo de privilégio, o quanto a gente é capaz de auto-superar as nossas próprias mini picuinhas internas. Total. Em prol da sociedade, né? E o quanto esse processo de superação, se ele se torna algo coletivo, né? O quão transformadora pode ser o nosso impulso social perante as outras pessoas, né? Em vez de, tipo, falar que a culpa é do político. Não, você afeta o coletivo completamente, né? Pro bem ou pro mal. Exatamente. Então, assim, essa ideia de superação, essa ideia de superação como um autoconhecimento, para mim,
foi muito reveladora, porque assim, um homem raro nesse lugar, ele não é uma pessoa que é melhor que os outros e que não, ele é uma pessoa que conseguiu se superar a ponto de entregar tudo que tem para o outro. Isso. Né? Então, assim, isso para mim ficou belíssimo. Lindo. A mensagem do processo, ela é belíssima. Porque a gente vê superação, é isso, eu vou me superar e vou fazer minha série toda hoje. Bulhufas, a minha série faz zero diferença na sociedade, sabe? Né? Na época que eu era triatleta, eu vou me superar no treino de hoje, vento sul, contra... areia mole, 40 graus e tal. Bulhufas, essa superação faz zero diferença. Mas essa superação me fortalece para a superação que faz total diferença. Com certeza. Então, assim, embora eu tenha tido privilégios ou não dá para invalidar. Eu primeiro preciso passar por um processo pessoal meu. Precisa. Para poder, de fato, reverberar isso num coletivo. E aí fica a questão, o quanto eu me supero. Bem lindo isso que você está falando, porque a gente está dizendo aqui que superação vem de um processo de você ser capaz de curar as próprias feridas, as próprias dores, né? Primeiro fazer esse trabalho individual para depois você, a partir disso, conseguir contribuir com o coletivo, conseguir, de alguma forma, impactar o outro, porque ninguém que é quebrado vai mudar, né, de forma positiva. Então, superação começa consigo mesmo, e não importa se é uma superação muito drástica, que merece um livro, ou se é uma superação de alguém privilegiado. O que importa é essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Eu preciso ter as minhas ferramentas, minhas próprias ferramentas de me curar, de me resolver, de lidar com as minhas emoções. E agora eu estou lembrando de um livro também que mexeu muito comigo e fala sobre isso, que é o livro do Bono Vox, do YouTube, que chama Surrender, que para mim é a palavra que eu queria tatuar na testa, porque é tudo que eu preciso, né, dessa rendição. E ele conta do processo de superação da morte da mãe dele, que ele perdeu a mãe na adolescência, e foi um processo muito duro para ele, e que ele negou por grande parte da vida, ele não quis olhar para aquilo, e ele só conseguiu superar quando ele se rendeu àquilo. Então, é uma história de superação que não é através do fazer. Eu não supero porque eu treino mais, porque eu pratico mais, porque eu trabalho mais. É o contrário. Eu supero porque eu me entrego àquilo. Eu deixo de resistir àquilo. E, a partir disso, ele tornou o cara que ele é, humanitário, Sim, né? Fantástico. Trabalho esplêndido. E também exatamente disso que você está trazendo. É uma superação pessoal que reverbera uma superação que impacta o mundo, né? Então, que lindo isso. Que eu acho que de novo, por um processo de autorrevelação de si, né? Isso. Assim, quando se passa por um processo, eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra cura. Mas tá tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendo, a cura mas também. Quando você passa por um processo de autorrevelação de si, através da superação dos seus próprios limites, daquilo que você achava não ser capaz de conseguir superar, né? Isso. Você percebe a potência que tem aí dentro, que não dá conta essa potência não dá conta de si. Não. Ela tem que expandir, né? Exato. Ele passou por tantas coisas na vida que, de repente, ele percebeu que, tipo assim, mas eu já sou um homem raro, eu vou fazer isso. Eu nem sei se eu não terminei. De novo, eu não terminei, mas assim, eu sei aonde ele foi parar, porque eu sei a história dele. Então, assim, quantas guerras ele foi, quanta coisa ele sobreviveu, quanto amigo ele viu morrer, quanta coisa aconteceu trágica na vida dele, e aconteceu desde que ele nasceu, né? Quanta coisa trágica aconteceu na vida dele para ele perceber que, eu preciso expandir porque eu não tenho limite. É isso. Né? E tem uma frase do livro muito pontual, assim, que ele faz uma loucura, ele se submete a uma autoviolência sem tamanho. E ele se destrói, né? Ele se destrói. E aí, você passa... Não, mas eu parei de ler. Eu falei assim, cara, esse cara completamente... ele é um debilóide. Tira esse livro da minha frente. Já não é mais alguém de se admirar, sabe? Porque o cara não dá. Pra mim, fechei o livro. Não dá. E aí, quando eu abro de novo, a partir daquele processo, ele fala assim, se eu fiz tudo isso sem treinar,
Imagina se eu estou preparado. Meu Deus. É o momento em que ele se dá conta que ele não tem limite. Não tem limite mesmo. E se a pessoa... no momento que a gente se dá conta que a gente não tem limite, e que a gente sabe que a gente não dá limite, né? Alô, grupo de estudo Samatha Yoga, a gente sabe, a gente é sem limite, né? O limite está na nossa mente. Tá. A partir do momento que você realmente tem essa autorrevelação, você precisa expandir essa energia para o outro, senão você não dá conta, esse negócio dentro de si vai te fazer mal, né? E às vezes a gente percebe que pessoas não dão conta. A gente vê isso acontecendo, você trouxe o exemplo do Bono, por exemplo, quantas pessoas fantásticas morreram jovens e porque elas não deram conta do tamanho talento que elas tinham. Total, não sabiam o que fazer com isso. Elas não sabiam o que fazer com aquilo. Elas usavam drogas. Para anestesiar, literalmente, né? Não dava conta, porque você imagina, assim, eu lembro quando, levando até para esse lado, eu lembro quando eu assisti o filme do Fred Mercury, quando terminou o filme, eu olhei pro Bruno e falei, eu preciso tomar vodka. Gente, eu não tomo vodka, eu não tomo essas coisas. Mas assim, eu preciso, assim, tá muito dentro de mim, eu preciso tirar isso um pouco, sabe? Eu preciso sair de mim um pouco, eu precisava tomar alguma coisa preciso parar de pensar nisso, porque assim, imagina o que é para uma pessoa, da realidade dele, com aquela vida trágica que ele teve, o cara chega naquele palco imenso e fala, meu Deus, é muito intenso aquilo. Muito intenso. A pessoa não cabe ali dentro. Um indivíduo não cabe dentro dessa expansão. Então, como é que você faz, né? E daí o cara do livro, para mim, se torna um ídolo, porque assim, ele realmente conseguiu reverberar isso para uma sociedade, sem julgar o que não consegue, de forma alguma. Claro. São meus ídolos iguais, assim, mas só acho uma pena ter sido tão rápido. É um desperdício. É um desperdício, infelizmente. Mas enfim, enquanto a gente também isso faz parte da vida, mas fica para essa reflexão, assim, o que eu vou chegar num ponto onde eu não dou conta de mim mesmo e preciso passar isso adiante. Acho que você já faz isso. Talvez eu já faça isso. Claro, é que cada um na sua proporção, né? Exato, né? Talvez você precise, para ter esse nível de expansão que a gente vê de impactar muitas pessoas, talvez você precise ter uma infância muito mais desafiadora, desafios maiores, claro. Né? Cada um dentro da sua proporção. Mas acho que, no fim, somos todos raros e capazes de expandir cada vez mais. Não, né? a mensagem não é admirar o cara do livro. A mensagem é, tipo, não, peraí. Tá Ele aqui? alcançou alguma coisa que eu alcanço também e talvez seja o propósito da minha vida inteira. Total. Dessa e de todas as outras. E como a gente resiste a isso, né? Porque a gente não quer ralar. As pessoas não querem ralar. Acho que todo episódio a gente fala a mesma coisa, né? A pessoa nunca quer... Ela quer o pódio, mas ela não quer a corrida, né? Exatamente. Ela sempre quer chegar lá, mas ela não quer ralar, né? E aí a limitação vira uma bengala, né? Não, eu resisto, porque eu sou limitada, eu não consigo. Eu faço isso todos os dias no tapete. Todos os dias eu me limito um pouquinho e entrego um pouquinho. Aí eu vejo que eu estou me limitando, solto um pouquinho. Tem dia que está mais resistente, tem dia mais a gente faz, porque é medo. O que acontece se eu surrender aqui? Meu Deus! Será que eu vou perder o controle? Será que eu vou dar conta? Vai, você só vai superar um pouquinho de si mesmo. Né? Você vai. Né? Você fala, faz de novo. Aí você faz de novo e fica tudo bem. Ou você faz de novo e não fica tudo bem, mas o não ficar tudo bem, você vai superar e vai ficar mais forte. Porque você já conhece. Esse que é o lance. A gente não consegue perceber que o não está... o ponto que eu quero chegar é esse. O quanto a gente se limita como humano no momento em que as coisas não ficaram bem e a gente dá um passo para trás. Não, é o contrário. Vamos dar um passo adiante. Como é que eu vou resolver isso da melhor maneira possível? E vamos para frente, sabe? E entender que aquilo não precisa te travar, né? É a história do segundo filho. Perfeita. É exatamente isso que eu quero falar. Assim, tipo, não, peraí. Não é um fator limitante. Muito pelo contrário. É o fator libertador. Libertador. Você sabe que aquilo não te mata. Exato. Aquilo te faz mais forte. É o contrário. Então, no final das contas, superação, assim, não é correr 8 e conseguir correr 10. Não, isso não é nada. Bulhufas. Não é você acordar para fazer Surya Namaskar e fazer a série inteira. Nunca é. Isso não é uma superação, né? Não. A superação é se pegar as mini, médias e grandes tragédias da sua vida e passar por elas. É como ganhar uma postura nova, né?
Meu Deus, lá vem postura nova, aí você resiste. Nunca vou conseguir fazer isso, meu corpo não dá conta, meu Deus, tô velha, tô gorda, tô mole, tô dura. E aí, puf, superou. Olha para trás e quem diria que você estaria fazendo tudo isso? A gente tem que fazer isso, a gente não faz isso. Não então, assim, faz. Então, o processo de superação não é sair da cama e fazer a sua sequência. Isso é o mínimo que você tem que fazer em prol de si mesmo, como você falou, para valorizar os seus para dar valor aos seus privilégios. Então, assim, isso é o mínimo que você tem que fazer. Né? Se responsabilizar por aquilo. Galera que mata a aula, pensa nos seus privilégios e pensa naquilo que você tem que fazer. Isso é sério. Os mais privilegiados serão os mais cobrados na chamada. Exatamente. Mas a ideia é, tipo... de novo, tipo, cadê o ruim? Foi trágico. Opa! Ótimo. Aqui eu tenho uma chance de me libertar. E é o que a maioria de nós, a gente faz o quê? Não. Eu não posso fazer essa postura nunca mais. Ai, não, eu não posso ir não posso viajar nunca mais. Ai, não posso fazer isso nunca mais. Porque... Não, peraí. É lá que você tem que estar. É lá. Né? E é muito... a gente é muito infantil, né? Porque a gente vê esses memezinhos nhanhanhanha no Instagram e todo mundo reposta. Onde estão os seus medos é onde você tem que estar. Onde estão suas dificuldades é lá que você tem que ir. Mas na realidade... vamos defina esses medos, né? Defina essas superações, porque senão a gente não entende, a gente só reposta porque é bonitinho, mas a gente segue na nossa zona de conforto. Então, assim, defina esse rolê todo e vamos entender onde a gente quer chegar, né? E no final das contas, onde a gente quer chegar nessa autossuperação de nós mesmos, nessa pessoa rara que eu já sou, e que é limitada pela minha própria mente. Isso. Eu mesma escondo e expandir essa pessoa para o coletivo. E quando você entende que esses momentos são libertadores, você vicia neles, você quer mais deles, você não foge deles, você não vê a hora de acontecer de novo na tua vida. E aí você tá cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E aí o que você quer? Ser um fracote limitado ou ser uma pessoa forte, sem limite? As duas são perigosas. Eu só quero o caminho do meio. Eu tenho medo das duas. Porque também, assim, ser forte e sem limites requer superar coisas muito grandes. Tem que estar muito disposto. Né? São muitas ultramaratonas. Muitas. Né? E a gente não superou nenhuma caminhada de 1 hora ainda. Sem se drogar no caminho ou tomar vodka pra fugir. Pra fugir do que tá sentindo. Né? Qual é o livro, pelo amor de Deus? As pessoas vão querer saber. Eu não posso falar, senão ele vai perder a graça. Ai, cara. Eu ganhei... Vamos ficar jogando no Google agora, galera. Não, eu posso falar. É que assim, vocês sabem que eu tenho um problema. Isso pra mim é um problema, tá? Eu vou considerar isso um problema. Eu fico profundamente bagunçada com as pessoas que eu conheço no Instagram. Eu só não silencio elas porque elas são pessoas que eu amo. Mas assim, cara, tu é uma delas. É tu, a Valentina e a Bruna Santos. São as 3, cara. É sério, vocês me fazem mal. Os posts de vocês me fazem mal porque assim, é março e vocês já leram 12 livros. Mas você regou as plantas, as minhas estão todas morrendo. Não interessa. É março e vocês já leram 12 livros. Vocês fazem o que da vida? Eu preciso perguntar isso, sabe? E ao mesmo tempo, assim, eu sei que vocês têm vocês têm demandas. E vocês fazem isso como? Pra mim é mentira. Eu sigo tendo certeza. E eu só sobrevivo aos posts de vocês porque eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira, é uma leitura dinâmica. Vocês compram, bagunçam, viram as páginas, sabe do que se trata mais ou menos, coloca uma citação lá e vida que segue. Entendeu? Porque, assim, sério, eu já fiz todas as estratégias possíveis para conseguir ler um livro no ano e eu não consigo terminar um. Esse ano eu terminei 2. Um que a Valentina me deu, que é de 30 páginas, que é um de poesia. Eu consegui ler esse, e um outro que era tipo uma história que me prendeu muito e eu li em 3 dias, mas eu parei de viver para ler. Ponto. Não dormiu. Todos os outros eu vou lendo pontualmente. Também são livros mais técnicos e são mais complexos, né? E aí esse livro, o Murilo me deu de presente no final do ano passado. E eu comecei a ler e falei assim, não, eu vou terminar ele antes de janeiro. Eu vou terminar, assim, livro 1, mês 1. Mas eu sei que vai ser talvez ser o único livro do ano. Pô, mas se terminar em janeiro... janeiro... Só que é muito doido, porque assim, eu acabo que...
o Murilo tem zero noção de que ele fez isso, mas ele me trouxe para um lugar assim, tem memórias da época que eu era triatleta. Eu tenho amigas que superaram ultramaratonas que ele superou, tipo, de uma forma... Acertou no livro. De uma forma, assim, quando eu imaginava que ele ia chegar em ultramaratonas, e quando ele começar a falar em nomes de ultramaratonas e do Hawaii, caraca, eu tenho amigas que eu treinei com elas sem nenhum real, e eu sei que elas ultrapassaram aquilo comendo batata doce e com todas as tias fazendo vaquinha para comprar passagem para elas irem pro Hawaii. Então, assim, igual ele, sabe? Então, assim, tipo, pra mim, ali eu tive uma proximidade, tipo, emocional, e entender que, tipo, talvez elas não tenham quebrado os 2 pés para ganhar em primeiro lugar, que nem ele fez, mas eu sei do processo de superação que elas viveram para conseguir chegar até ali, né? E a pergunta é, será que elas sabem que elas são tão raras assim? Não devem saber. Tipo, eu tenho vontade de comprar o livro e entregar para todo mundo. Mas é só um pedaço do livro que fala sobre isso, né? Mas, enfim, assim, o quão eu juntei a minha experiência pessoal de muitos anos atrás, que são coisas que eu nem lembro mais, que era da minha época que eu era atleta, quando eu peguei isso. Quando eu peguei esse processo Yoga e a Mente que eu vivo, porque o livro é o tempo todo, ele fala o tempo inteiro, eu só quero superar minha mente. A minha mente, é sobre a mente dele o tempo todo. Porque começa ali, ele usa umas palavras chulas, assim, a tradução, eu tô lendo em português, né? Então, assim, ele usa umas palavras chulas para falar sobre o processo de domínio da mente. Eu penso, nossa, ele deveria ter feito Yoga e a Mente, ele falaria muito mais bonito pelo sobre menos isso. ter um vocabulário. Ou pelo menos o tradutor do livro poderia ter um vocabulário melhor a respeito disso, né? Ou ter adendos falando tecnicamente o que ele viveu. Eu fico pensando nisso. E o quanto para mim mexeu no fato de, tipo assim, tudo bem, esse yoguinho que a gente faz não é nada, sabe? Comparado com as coisas reais da vida que a gente supera e que nos levam para esse lugar de não limitado. Mas esse nada é diário e é ele que constrói. O outro não existe sem ele. Não existe. Então ele porque ele é precisa, a porta de só entrada. que não é ele. Não. E a gente não pode perder esse ponto de referência. Perfeito. Né? Mas essas pequenas superações diárias fortalecem as grandes superações. E lembrar, acho bonito o que você está trazendo de validar a sua história, né? Olhar para trás e o quanto eu superei e o quanto eu supero todo dia e não comparar com a superação do outro, do pódio, da medalha de ouro. São as suas próprias superações. E é isso, e aí, como você falou, né? O tamanho da superação dele é o tamanho que ele vai depois poder impactar o outro, né? Então, assim, eu acho que o tamanho das nossas superações é o tamanho daquilo que a gente pode impactar o outro. Sim. Né? Talvez essa Matoeu não precisasse ser do tamanho que está. Ela poderia ser um pouquinho menor, mas dá muito menos processo de superação. E eu estaria feliz com a minha escolinha na Lagoa, mas não, tem um processo de reverberar isso de outra forma. Mas ver isso como uma forma de doação. Isso. Né? Que não pode parar em nós mesmos. Na verdade, o objetivo da minha fala é exatamente esse. Assim. Não, eu não tô me superando para ser melhor que o outro. Não, eu tô me superando para ficar bom para o outro. Eu acho que é esse que é o ponto. Não é uma superação do ego, né? Porque o que a gente vê é a galera se superando por uma questão bem egóica, não é isso? Tipo, bem lindo. Esse do ego é legal. Eu vejo, por exemplo, a galera do Ashtanga. O Ashtanga é muito interessante, porque ele é um processo de disciplina, né? É um método sobre disciplina e nada mais, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas que elas são disciplinadas, elas, especialmente os professores, eu me incluo nesse pote de biscoito, a gente tem uma arrogância quando a gente fala de disciplina. Como se eu fosse superior porque eu sou disciplinado. E aí eu acabo contigo. Em vez de... Eu piso em cima do não disciplinado. Quando eu deveria pegar na mão dele e trazer ele comigo. Esse é um grande erro. Eu tive essa sacada há um tempo atrás e eu parei com esse papo de achar que eu era Mas isso boa, a gente faz com tudo, né? Para nos sentir mais valorizadas, a gente acha que precisa diminuir o outro. Ou para validar uma opinião minha, eu preciso invalidar a sua. Aí eu pego um talento meu e jogo ele para cima. Bulhufas, eu não superei nada ali. Eu sempre fui disciplinada. Isso não tem diferença para mim. Entendeu?
É difícil acordar todos os dias de manhã e tá lá naquela sala, ficar lá. É difícil. Sim. Tá. Pra Mas uns também não é mais tão impossível assim. Para uns e pouco importa, né? Exato. Não é uma corrida. Não é uma corrida. É uma corrida com si mesmo, para chegar na largada e todo mundo poder celebrar junto, né? Eu gostei que você trouxe essa ideia do ego. É exatamente sobre isso, assim. É transcender, é superar o envolvimento dele. Isso. Né? Tipo, bota ele de lado, resolve, e aí você se Tá superou livre. para o coletivo, para o outro, para então poder Bem lindo dedicar a si mesmo pro todo, porque depois só só para isso você que não importa. tem. Exato, não tem graça. Não tem graça. Murilo, já separa o livro de fevereiro. Acho que ele tem o livro 2. Pronto. Já pode pedir na Amazon. Não, mas esse eu vou até o fim. Eu já tenho o próximo, eu As vou até o fim. plantas vão tudo morrer. Elas não estão muito bem. Elas não estão muito bem. Dos livros que eu não leio, das plantas que eu cuido muito bem. Eu acho que é por aí.